não tem respaldo. Doutor Vinícius Nelson. Nós, sobre as imagens, nós queremos falar uma coisa muito importante. A gente usa um termo de semântica, idolatria e veneração. Quando a gente tem uma imagem, no caso, um busto de um herói da nacionalidade, ninguém está adorando Dom Pedro I, Dom Pedro II, ninguém está adorando ninguém disso. Quando você tem no seu bolso um retrato da sua esposa, e eu também, dos meus filhos, dos meus netos, a gente não está adorando a imagem, está simplesmente lembrando de alguém que foi herói da fé e que merece ser respeitado, merece servir de exemplo. Quando é muito comum dizer assim, o Papa canonizou fulano de tal, o cara já era santo de qualquer jeito. O Papa colocou num cânon, num livro, o nome de alguém que podia servir de exemplo, só isso, não transformou ele em santo na hora que canoniza. Isso é uma palhaçada, isso é besteira de jornal, de mídia, de Globo, de um monte de besteiras. A questão de uso de imagens é muito engraçada. Eu estou aqui com um livrinho, inclusive, do Estevão Bittencourt, que é um cara muito inteligente, que está doente agora, já esteve aqui algumas vezes. Eu sei que é um homem, foi ele que mandou vir aqui, ele é um cara maravilhoso. É uma coisa muito relativa ao Antigo Testamento, ao Citizenleben. Vocês têm que ver de acordo com a circunstância da época. Na época, o povo israelita não poderia jamais fazer imagens, porque os cananeus tinham imagens, os povos pagãos tinham imagem, e Deus, de acordo com as circunstâncias da época, proibia o uso de imagens, está escrito, proibindo, sem dúvida nenhuma. O livro do Êxodo 24 proíbe os israelitas confecção de imagens. Por quê? Porque a nacionalidade era guardada às custas da fé. Se um povo era, sem dúvida nenhuma, subjugado, a primeira coisa que unia era a fé. Tanto que se mandava fazer o Herém. Imagina, nós nunca entenderíamos no dia de hoje Deus mandando matar homens, mulheres e crianças, de destruir totalmente. Por quê? Porque a fé era a base, o fundamento do povo de Deus que devia conservar. Mas nós vemos também que em Êxodo 25, o Senhor Deus mandou Moisés colocar 2 querubins de ouro sobre o propiciatório da arca. Era pelo propiciatório, configurava Javé. Ele falava, sobre o propiciatório, ele falava ao seu povo. E a Bíblia costuma dizer que Javé está sentado sobre os querubins. Isso está lá, conforme 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 2 Reis 10:15, Salmo 79, no caso 80, ou Salmo 98 ou 99. Então, quando Deus faz, em 1 de Reis, o texto menciona os querubins postos junto à Arca da Aliança no Templo de Salomão. Foi o próprio Deus que manda Moisés fazer querubins, imagens de anjos. As paredes do Templo de Salomão foram revestidas de imagens de querubins. 1 Reis 6:29 e seguintes. Em Números 21, a gente vê que o Senhor Deus mandou confeccionar a serpente de bronze para curar o povo mordido por serpentes. Quem olhasse para aquela serpente, claro que aquilo simbolizava o Cristo que depois seria levantado entre o céu e a terra. Mas quem olhasse para uma serpente ficaria curado e não morreria. Imagina se Deus estava mandando adorar a porcaria da serpente de bronze. Jamais pensou nisso. Deus queria que, pela fé de quem olhasse para a serpente, fé num Deus único, verdadeiro, Javé, ele estivesse salvo e fosse curado. Então, quando nós olhamos para uma imagem, nós lembramos de alguém que foi um herói da fé e recordamos a vida que ele levou de sacrifício, de angústias, de preocupações, de virtudes, e aí o louvamos por aquilo. Quem adorar na Igreja Católica uma imagem, quem dobrar o joelho por uma imagem, mas tem gente que faz, meu Deus, tem evangélico que faz coisas do Velho Oeste. Ontem eu vi um painel num carro da Igreja Anglicana. Então por que essas picuinhas que nós mantemos ainda a diferença, a brigar por coisas que você não me conhece, eu não te conheço, e ficamos dizendo as coisas que dizem de nós? Quando o magistério da igreja, leiam qualquer documento do Concílio Vaticano II, não diz absolutamente nada disso. E a Dei Verbum diz, a palavra de Deus é importante e a ela se subjugam todas as coisas. Pastor Fabiano. Primeiro, eu vejo uma incongruência histórica nas colocações que foram feitas em relação a Maria. Porque o saltério de Maria forçosamente torna os títulos divinos, transpõe para Maria. O saltério de Maria. Tem saltério, um não sei o que é isso. Eu posso trazer esse documento escrito em latim. O senhor está ocultando. Não sei o que é saltério de Maria. Nós nunca ouvimos esse termo na Igreja Católica. Que isso, isso? Saltério de Maria. Eu gostaria... Deixa eu prosseguir. Fala, pastor. Aí, tá vendo? A questão é a seguinte: ocultar a verdade
Saltério de Maria é um documento histórico que todos os católicos estudiosos... Eu nunca ouvi falar nisso, precisam ir para a Academia Vocês Católica inventam estudar. uma coisa nossa que nós não conhecemos. Eu quero ler o documento do Vaticano II. É Ele diz que tem no documento, eu tenho aqui o documento, eu quero ler o documento. Aqui é documento, aqui não é blá blá blá. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que eu nunca vi Deus no Antigo Testamento mandar ninguém se dobrar diante de querubim, de arca. Ninguém é abolido. Mandou fazer imagem. Mandou fazer, mas não mandou se dobrar. Agora eu quero saber qual é o dia que a Igreja Católica, que tem acesso à mídia como ninguém nesse país, eles fazem a hora que eles querem, eles entram em cadeia nacional de televisão, que eles têm poder político para isso. Eu nunca vi um líder religioso, desculpe a expressão, me engana que eu adoro, chegar para a população brasileira e dizer assim: atenção, católicos, não se dobre diante de nenhuma imagem. Mas, meu Deus, adorem isso se diz na igreja sempre. Amigo, olha, só esqueceram de falar. Você falou que nós temos um feriado de Nossa Senhora Aparecida. Momentinho. Feriado que foi feito por puxa-saquismo do presidente Figueiredo para bajular a igreja. A igreja nunca pediu a ele isso. Documento da Igreja Católica, Compêndio Vaticano II, página 109. Eu tô dando o documento, né? Blá, blá, blá. A bem-aventurada Virgem Maria... Bem-aventurada, diz em São Lucas. Virgem Maria me chamarão bem-aventurada. Virgem Maria até Jesus, que depois ela teve filhos, a Bíblia mostra isso. Não acredito nisso. A Bíblia faz... Os católicos dizem que os filhos eram parentes, mas quando a Bíblia fala de parentes, Lucas 1,35, chama Isabel de prima. A Bíblia define o que é parentesco de Maria e define o que é filho. No aramaico não diz isso. Vamos deixar essa de lado. O que tem a ver aramaico? No aramaico não diz. A língua aramaica não tinha a palavra irmãos, nem primos. Meu amigo, todos você não está falando com quem não conhece. Pastor Silas, vamos de cada vez. Eu pedi ao Leão que eu não queria fazer polêmica, porque eu acho que o amor deveria ir mais além. Mas não tem ninguém fazendo polêmica. Com mentiras, eu gostaria de ler parte a parte. Eu não tenho mentira aqui. Se alguém está com mentira, não sou eu. Documento Vaticano II, página 109. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz e medianeira. Teologicamente errado. A Bíblia, nem os apóstolos, nem Jesus dão a Maria a questão de mediação. Não dão. Outra coisa, quando você diz assim: olha, você anda com a foto do teu filho e da tua mulher no teu bolso, é pra você lembrar. Só que não é pra mim me ajoelhar diante de foto de meu filho, não. Não é pra mim pedir alguma graça que só a Deus eu tenho que pedir. Que eu tenho que invocar Deus, porque é Deus que controla a minha vida. Sem dúvida é Deus nenhuma. que me abençoa. Não é Paulo. Paulo já está morto. Paulo não faz nada por ninguém, meus amigos católicos. Maria não faz nada por ninguém. João não faz nada por ninguém, já está morto. No credo que você reza e eu, nós acreditamos na comunhão dos santos, na comunhão de todos que estão vivos. Deus não estava a falar sobre isso aqui. Vamos pro intervalo. E quando abriram a cortina da inauguração, disseram: ó, aí ficou Nossa Senhora do Ó. O povo inventa essas bobagens e continua pela tradição de ignorância do povo. Maria é uma só. Não existe coisa nenhuma que modifique Nossa Senhora de Fátima ou de Lourdes ou não sei o que. Nada disso. Maria, mãe de Jesus, que mudou de roupa. E só é colocada como uma imagem para representar alguém que foi obediente à vontade de Deus. Esse é o valor maior de Maria. E só. E se você se ajoelha e adora Nossa Senhora, você não é católica. Você é excomúnio, fora da comunidade, porque a tua igreja católica nunca ensinou a adorar uma criatura, só Deus. Você está errada e nunca escutou, nem aprendeu de padre nenhum, nem do magistério da igreja, esse ensinamento de adoração. Muito bem. Completamente errado. O Roberto Carlos é católico? É. Católico praticante? Eu não sei se é praticante. Bom, eu não sei. Porque ele gravou a música falando exatamente isso. Quer dizer... Então Roberto ele também não pertence à hierarquia da igreja, ele também não é. Eu gostaria de fazer então ele também não é. Ele não fala em adoração. Então, mas fala de todas as nossas senhoras. Existe o seguinte, vou dizer qual é a grande jogada disso tudo. Primeiro eu queria dizer que Paulo diz que foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus é Senhor de vivos e de mortos. Ele, quando ressuscitou, ele é chamado de primogênito dentre os mortos em Apocalipse 1:5, porque foi o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Em Apocalipse 1:18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, porque ele é que vai trazer a vida àqueles que morreram em Cristo para a salvação eterna e trazer no final para a segunda ressurreição, para o julgamento eterno e a condenação. Eu gostaria só de dizer que eu queria aproveitar aqui em alto e bom som e oferecer meu programa em rede nacional para a maior autoridade da Igreja Católica e no meu programa de graça durante um mês
e dizer em rede nacional de televisão, olha, tá aqui, podem levar os amigos aqui para o maior líder da Igreja Católica no país, durante 30 dias eu vou dar o meu programa para ele dizer: católicos, não se dobrem diante de imagem nenhuma. Amém. Católicos, não peçam a nenhum santo nada, porque é só Jesus. Olha, eu estou oferecendo meu programa.